Acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Declaro aberta, neste dia 19 de maio. Abre a sessão no plenário físico do FTS. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Do plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando os eminentes pares, ministro Marco Aurélio, decano desta Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes. O ministro está ao centro da mesa em formato da letra U invertida. Ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes e ministro Nunes Marques. Cumprimento também o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e os senhores advogados que já adentraram na nossa sala virtual, a senhora secretária e o público em geral. Mais uma vez, tenho a honra de presidir sessão deste plenário em função de impedimento do eminente presidente da Casa, ministro Luiz Fux. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 13 de maio de 2021. Também no plenário físico do STF, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. De pé, à direita da vice-presidente, presidente em exercício, Rosa Weber. Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h22, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Senhores ministros, algum reparo, alguma observação com relação à ata? Nada havendo, declaro-a aprovada. Apregou o recurso extraordinário 999.435, procedente de São Paulo, sob a relatoria do ministro Ministra Marco Rosa Weber, Aurélio, vice-presidente do STF e presidente em exercício, lê alguns papéis. A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., Embraer, e Eleb Equipamentos Limitada. Ainda recorrente, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e outro. E recorrido, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de Aeronaves, Equipamentos Gerais Aeroespacial, Aeropeças, Montagem e Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo. Há 6 interessados e ainda o assistente... STF julga-se a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. De Belo Horizonte e Contagem. Esse recurso extraordinário, senhores ministros, sob o regime da repercussão geral, tem como objeto o tema 638, a necessidade ou não de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. O recurso extraordinário estava no plenário virtual e, diante de pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, ele volta a julgamento nesta sessão telepresencial. Eu concedo a palavra STF julga-se a necessidade relator, de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Teremos depois as sustentações orais. Pois não, ministro Marco Aurélio. Pelas observações feitas... Intervém o ministro Marco Aurélio Mello. Sob a minha ótica, este processo já estaria de há muito julgado. Ou num sentido ou no outro, não importa. Porque no colegiado vence sempre a maioria, não a minoria. O assessor Razenclever Lopes Cansado Júnior, só tem cansado no nome, no patronímico, prestou as seguintes informações. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região... Em pauta, recurso extraordinário 999.435. Coletivo de natureza jurídica. Embraer e outros contra Sindiaero Especial. Em face de Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., Embraer,
e Eleb Equipamentos Limitada. Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão cautelar das rescisões contratuais e, ao fim, a declaração de nulidade da dispensa coletiva de aproximadamente 4.400 empregados, ausente prévia negociação. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região implementou medida cauteladora, determinando o afastamento das rescisões efetuadas desde 19 de fevereiro de 2009, sem justa causa ou sob o fundamento de dificuldades financeiras decorrentes da crise econômica global, assim como das que viessem a ocorrer sob igual forma ou justificativa até a data da audiência de conciliação, 13 de março seguinte. O regional admitiu o dissídio coletivo, declarando abusivas as dispensas. Concluiu inexistir garantia de emprego ou estabilidade a justificar a reintegração, ressalvados os casos previstos em lei e normas coletivas, e deferiu a compensação financeira de 2 vezes o valor do aviso prévio. Em pauta, recurso extraordinário 999-435. Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Até 13 de março de 2009, Com a palavra o ministro Marco Aurélio. Mantendo a vigência dos contratos de trabalho e planos de assistência médica por 12 meses. Concluiu pelo direito de preferência no caso de reativação dos postos de trabalho. Interpostos recursos ordinários, a seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, aludindo à Constituição Federal e a convenções ratificadas da Organização Internacional do Trabalho, estabeleceu, no tocante a casos futuros, a necessidade de negociação coletiva visando a rescisão. Proveu parcialmente o pedido formulado pelas empresas, afastando a declaração de abusividade das demissões coletivas, tendo em conta que, até então, a jurisprudência era pacífica em não restringi-las. Afastou a prorrogação dos contratos até 13 de março de 2009, entendendo incabível invalidar o ato de ruptura dos vínculos. Relativamente a novas demandas, assentou a necessidade, quando inviabilizada a negociação, de observar-se o processo judicial, ou seja, o dissídio coletivo. Remeteu à negociação ou sentença normativa a fixação das condutas voltadas ao enfrentamento da crise econômica e empresarial, a fim de atenuar o impacto da dispensa em massa, com a adoção de medidas como a suspensão do contrato para participação em curso ou programa de qualificação profissional e a criação de programas de demissão voluntária. Quanto às situações em que a rescisão se mostre inevitável, declarou necessária a adoção de critérios de preferência social, a exemplo da dispensa dos mais jovens e sem encargos familiares. Teve como inviável, considerada a ordem constitucional, o exercício unilateral pelo empregador da demissão em massa, a qual, por integrar o ramo do direito coletivo do trabalho, não constitui, segundo a dicção do TST, não constitui direito potestativo, no que é exigida a participação do sindicato representante dos trabalhadores na defesa dos interesses perante a empresa.
Assentou a distinção em relação à dispensa individual, artigos 1º, incisos 3 e 4, 5º, inciso 13, 6º e 8º, incisos 3 e 6, 170, 2 e 8 da Constituição Federal. Embargos de declaração foram desprovidos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e outros interpuseram recurso extraordinário com base, alegada base, na linha A do inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal, sem indicar a disposição tida por ofendida, daí decorrendo a inadmissão do recurso. Contra esse pronunciamento, formalizou-se agravo, ao qual foi negado provimento, ainda no âmbito do tribunal. Embraer e Eleb Equipamentos Limitada asseveram violados os artigos 1º, inciso 4, 2º e 3º, inciso 1, 5º, inciso 2, 7º, inciso 1, 114 e 170, inciso 2 e parágrafo único do corpo permanente da Constituição Federal e 10, inciso 1 do ato das disposições constitucionais transitórias. Alegam que o Tribunal de Origem... STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435. Embraer e outros contra Sind Aeroespacial. Disciplina que o texto constitucional reserva à lei complementar, invadindo a competência do Poder Legislativo. Sustentam a ameaçada sobrevivência das empresas em crise, ante interferência indevida no poder de gestão e contrariedade ao princípio da livre iniciativa. Apontam precedente do Supremo, no qual inadmitida normatização pela Justiça Especializada de matéria constitucionalmente reservada à lei. Articulam, com o versado no inciso 1 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, a prever formas de reparação ao trabalhador dispensado, individual ou coletivamente, enquanto não editada a lei complementar prevista no inciso 1 do artigo 7º da Carta da República, de ser inerente ao direito do trabalho, considerar tanto a justiça social Por videoconferência, o ministro Marco Aurélio. O ministro está em local com livros em prateleiras. Afirmando desproporcional o revelado no acordo recorrido, sinalizada a preocupação apenas com os trabalhadores. Nas contrarrazões, busca-se o desprovimento do extraordinário, destacando a impossibilidade de dispensa em massa sem prévia negociação. Salienta-se falta de transparência ante perspectivas de aumento de produção e lucratividade. Aponta-se irresponsabilidade na gestão da empresa, dizendo inexistente... Em pauta, recurso extraordinário 999-435. Embraer e outros contra Sind Aeroespacial. Ser de superexploração o regime, com frequentes jornadas em horário extraordinário, resultante da diminuição abrupta da força de trabalho. Enfatiza-se que as normatizações estrangeiras evocadas nas decisões da Justiça Especializada exigem motivação para a rescisão, sob pena de readmissão. Argumenta-se decorrer da lógica do fato consumado a previsão de compensação em virtude de abuso no exercício de direito. Sublinha-se a necessidade de motivação nos desligamentos em massa
de forma consentânea com os interesses da sociedade. O recurso não foi admitido na origem. As recorrentes interpuseram agravo desprovido, sobreveio o agravo interno. Então, eu que tinha negado, portanto, provimento ao agravo inicial, ante esse agravo dito interno, dei a mão palmatória, reconsiderei a decisão anterior e provi o agravo, imprimindo sequência ao extraordinário. O tribunal reconheceu a repercussão geral da questão suscitada e o fez com a seguinte ementa: contrato de trabalho, rompimento, negociação coletiva, exigência na origem, recurso extraordinário, repercussão geral verificada. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa dos empregados e dispensa em massa. A Procuradoria opina pelo desprovimento do extraordinário, mediante parecer assim sintetizado: recurso extraordinário admitido, acórdão do TST, dissídio coletivo, dispensa em massa de trabalhadores, necessidade de negociação prévia com os sindicatos representantes da categoria, alegada violação dos artigos 1, 4, 2º, 5º, 2, 7º, 1, 114, parágrafo 2º, 170, parágrafo único, e 10, inciso 1, do ADCT, repercussão geral reconhecida. Prejudicialidade da ADIM 1625 em relação a este recurso extraordinário, na medida em que nela se discute a validade da revogação da Convenção 158 da OIT, que regula este caso. O caráter compromissório da Constituição de 1988 impede que se decida o caso com base em normas tão gerais quanto as que protegem o objetivo de desenvolvimento social, a propriedade privada e a livre concorrência. Artigos 30. Em pauta, recurso extraordinário 999-435. Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Relator, ministro Marco Aurélio. A construção de sociedade justa e solidária, a redução da pobreza e da marginalização, das desigualdades sociais, a função social da propriedade, a redução das desigualdades sociais e a busca do pleno emprego. Artigos 3º, 1 e 3, 170, 3, 7 e 8 da Constituição da República e vice-versa. Nesse nível de generalidade, as normas aludidas não são capazes de oferecer respostas objetivas para o problema, mas apenas mascarariam opções políticas. Licitude do conhecimento do recurso extraordinário apenas no que tange à reserva de lei complementar para a disciplina do artigo 7º, inciso 1 da Constituição da República, mas não para a verificação da prevalência de lei. Validade de a Convenção 158 da OIT regular a chamada despedida em massa, quer na qualidade de norma supralegal, quer na de emenda constitucional, por se tratar de tratado internacional sobre direitos humanos. Foram admitidos no processo como terceiros interessados o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, mecânicas, automobilísticas
e de autopeças, de material elétrico e eletrônico, de informática, de empresas de serviços de reparos, manutenção e montagem do Estado da Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, Automobilísticas e de Autopeças de material elétrico, eletrônico, de informática e de empresas de serviços de reparos, manutenção e montagem de candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus e Santa Amaro, Bahia, e a região e a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação Nacional do Transporte. É o relatório. Hélio. Passamos às sustentações orais. Falará pelos recorrentes Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. Com a palavra, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício. Carlos Vinícius Amorim, que está com a palavra, pelo prazo de até 15 minutos, doutor Carlos. Obrigado. Excelentíssima senhora ministra-presidente Rosa Weber, eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, ilustre representante da Procuradoria-Geral da República. Suprema Corte, a questão jurídica submetida hoje à apreciação de Vossas Excelências, como muito bem colocado pelo eminente relator, diz sobre a legalidade ou não de se estabelecer uma condição, um pressuposto de validade de dispensa coletiva de trabalhadores, que é a prévia negociação com o sindicato profissional. A decisão recorrida, emanada do colendo Tribunal Superior do Trabalho, estabeleceu a premissa de que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, criando com isso uma nova regra, um novo requisito de validade de dispensas plurimas, que é, repita-se, a participação, a intervenção da entidade sindical. A decisão da Corte Trabalhista, como se verifica de sua própria ementa, ela foi construída e estruturada a partir de juízo de ponderação de valores e princípios constitucionais. A dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e do emprego, a função social da propriedade privada e a necessidade de intervenção sindical nas questões coletivas de trabalho. Emerge daí, excelências, o vício, o defeito, o grande equívoco da decisão recorrida. Indaga-se. A solução da Para a questão sustentação oral de forma remota, doutor Carlos Vinícius. O emprego da técnica de ponderação de princípios constitucionais? A necessidade de se ponderar entre os princípios gerais, abertos, enunciados pela decisão recorrida e o princípio da livre iniciativa, por exemplo? STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sindi Aeroespacial. Eventualmente necessitando reduzir o seu quadro de pessoal, até como medida de sobrevivência, e salvaguardando, assim, outros tantos postos de trabalho? A resposta a toda evidência é negativa. E é negativa, senhora presidente, eminentes ministros, porque não há vácuo ou lacuna na legislação trabalhista a respeito da matéria, seja na Constituição Federal ou na própria Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A Carta Constitucional tratou expressamente da resilição contratual em massa, das despedidas arbitrárias, sem justa causa, conforme se infere do inciso 1º do artigo 7º, ainda hoje complementado pelo artigo 10 do ADCT, até que sobrevenha, que seja editada lei complementar. E vejam, vossas excelências, que o legislador constituinte tratou da questão e não quis
não fez qualquer ressalva ou distinção entre despedidas individual, plurima ou coletiva. Quisesse, o teria feito. O mesmo se verifica em relação à legislação específica, a CLT, que facultou ao empregador a dispensa imotivada como um ato unilateral, que independe da anuência do empregado. A legislação trabalhista, constitucional, vigente, portanto, à época dos fatos que originaram o presente processo, já previa, excelências, as regras e os direitos próprios para a resilição imotivada, individual, plurima ou coletiva, simultâneas, não havendo nela qualquer previsão de prévia negociação com a entidade sindical dos trabalhadores. E é exatamente por isso, excelências, por não haver qualquer respaldo legal ou convencional prévios, que a Justiça do Trabalho efetivamente extrapolou a sua já excepcionalíssima competência, o seu excepcionalíssimo poder normativo, legiferante, constitucionalmente conferido, invadindo com isso campo de atuação, competência de outro poder da República, o poder legislativo, criando regra condicionante à validade de dispensa coletiva de trabalhadores. Por mais erudita que seja a decisão recorrida, o fato é que ela não encontra respaldo na legislação brasileira. Aliás, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão realizada ao final de 2017, revisitou a matéria e reescreveu a sua jurisprudência, fixando o entendimento que o dissídio coletivo de natureza jurídica é via inadequada para o questionamento de demissões coletivas, partindo exatamente da premissa de inexistência de norma jurídica específica que preveja a necessidade de intervenção sindical. E para não remanescer nenhuma dúvida a respeito da matéria, excelências, é que o Poder Legislativo aprovou, o Executivo sancionou a Lei 13.467 de 2017, inserindo o artigo 477-A à CLT, que cuidou de afastar, literal e textualmente, a necessidade de prévia negociação coletiva e equiparando as dispensas individual, plurima e coletiva para todos os fins. Permito-me agora, senhora presidente, fazer um breve resgate dos fatos, do contexto em que as horas recorrentes precisaram fazer a rescisão de um número significativo de seus trabalhadores. Ainda é viva em nossas memórias a gravíssima crise econômica mundial de 2008. E para as horas recorrentes, empresas construtoras de aviões, peças de aviões, a crise implicou na perda, na diminuição, no cancelamento de inúmeros contratos, o que tornou absolutamente inviável, insustentável a manutenção do quantitativo de trabalhadores até então existente. Mas o fato relevante, excelências, é que todas as dispensas que dali sucederam observaram rigorosamente os ditames legais, todas as indenizações e pagamentos foram feitos a tempo e modo, tanto assim que o próprio Tribunal Superior do Trabalho validou as demissões e estabeleceu apenas para situações futuras a necessidade de prévia negociação com o Sindicato dos Trabalhadores. Aqui eu chamo a costumeira, mas especial atenção de Vossas Excelências. É que esta só circunstância de validação das dispensas
estabelecimento de regra, requisito para situações futuras, por si só, já demonstra que, primeiro, não havia no ordenamento jurídico vigente exigência de participação de intervenção do sindicato no caso de dispensas plurimas, coletivas, simultâneas, e que a Justiça do Trabalho, ao criar este novo requisito, efetivamente invadiu esfera de competência de outro poder da República. Em síntese, e já caminhando para a conclusão, sabemos nós, Excelência, que na tribuna virtual, sustentação oral, Dr. Carlos Vinícius. Tem um potencial de transcender recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Aos jurisdicionados. Relator, ministro Marco Aurélio. Ainda mais quando é emanada por este Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, o que esperam as recorrentes é que vossas excelências, mais uma vez e como sempre, deem concretude, deem efetividade a um dos princípios mais caros da Constituição Federal e que é próprio de um Estado democrático e de direito, que é o princípio da legalidade, já que não havia e não há no nosso ordenamento jurídico qualquer exigência de prévia negociação coletiva com os sindicatos para validação de demissões. Pugna-se, portanto, pelo provimento do extraordinário. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao Dr. Carlos Vinícius Amorim e passo a palavra ao Dr. Aristeu César Pinto Neto, que falará pelo recorrente Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Também pelo prazo de até 15 minutos, doutor Aristeu. Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente dessa sessão extraordinária. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, decano da Corte e relator do recurso extraordinário com repercussão geral. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos demais ministros que compõem o plenário do STF, ilustre Procurador-Geral da República, servidores que assessoram essa sessão, colegas de profissão. Nós aprendemos com o ministro Marco Aurélio que processo não tem capa, mas os processos subjetivos, ministro Marco Aurélio, eles têm conteúdo. Parte desse conteúdo foi reportado pelo ex-adversus que me antecedeu, mas é preciso, talvez, esclarecer com mais acuidade a materialidade das relações jurídicas que subjaz a esse processo. É fato que, em fevereiro pela tribuna virtual, 2009, sustentação oral do Dr. Aristeu César. Ao mundo, porque o mundo estava com os olhos voltados para o Brasil, divulgava ao mundo que as demissões, as 4.273 demissões de pais e mães de família, tinham sido geradas por conta da crise econômica de 2008, cujo epicentro foi STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Que vai gerar a necessidade de redução do quadro de pessoal. Com o passar do tempo, senhoras e senhores ministros, a realidade veio à tona. O que havia ocorrido na Embraer, fruto também da crise econômica, era uma perda bilionária num título de derivativos de dólar, uma aposta, uma especulação financeira na Bolsa de Nova York, um título de 1 bilhão e 100 milhões de reais, que gerou um prejuízo por conta da aposta que foi feita à época. Apostava-se na queda do dólar e a crise econômica fez com que o dólar disparasse. Toda a crise econômica tem esse aspecto, né? As moedas fortes se valorizam. E a Embraer amargou um prejuízo de 177 milhões de reais. 177 milhões de reais. Nos dias de hoje, ministros, comenta-se que até os engraxates da Praça Antônio Prado, na cercania da Bolsa de Valores de São Paulo,
conhecem o fato, não é mais uma informação de insider, porque isso constou dos balanços da Embraer como operações fracassadas de hedge. E não se faz operações de hedge especulando com oscilação do dólar. O hedge é apenas para garantir variações cambiais e não para especulações. A CVM, inclusive, por conta desse episódio, que não foi exclusivo da Embraer, também atingiu Aracruz, Votorantim, Sadia, a CVM baixou uma norma proibindo que os conselhos de administração funcionassem como balcões de negócio. Logo após essa autêntica, me perdoem a expressão, atrapalhada financeira praticada pelo Conselho de Administração da Embraer. Então, para cobrir o rombo financeiro, demissões e sobrecarga sobre a população remanescente. Para fazer um contraste, ministros e ministras, eu diria uma demonstração empírico-pragmática da qualidade dessa autêntica evolução civilizatória que significou o paradigma criado primeiro no Tribunal Regional, confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em 2015, vejam como o contraste é fácil e bem simples de ser compreendido. Em 2015, a mesma Embraer é flagrada pelo órgão de controle da Bolsa de Valores americana, o SEC, o equivalente à CVM brasileira, pagando propina para a venda de supertucanos para a República Dominicana, para a Arábia Saudita, para a Índia e para Moçambique. O Departamento de Justiça americano comprovou os fatos e foi aplicada uma multa na Embraer no valor de 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. Para fazer um paralelo, o dólar, à época, em fevereiro de 2009, se a gente transformasse o prejuízo de 177 milhões de reais para o dólar da época, equivaleria a 90 milhões de dólares. Em 2015, multa de 200 milhões de dólares. Era possível esperar que o resultado fosse, então, para um prejuízo, um rombo, que era o dobro de 2009, que houvesse o dobro de demissões, ou seja, 8.400 demissões. Mas não, porque havia o paradigma. Havia o paradigma e houve negociação com o sindicato. A resultante da negociação com o sindicato, um regime de layoff, que ficou muito conhecido agora durante a pandemia, que é a suspensão dos contratos de trabalho por um determinado período, sem demissões, sem cortes de postos de trabalho, com aporte de recursos do FAT durante um determinado período, e a abertura de um PDV, um plano de demissão voluntária em que a opção pelo desligamento tocava, por óbvio, ao trabalhador. E com um benefício que tornava o PDV atrativo. Houve 1.500 adesões ao PDV. E o regime de layoff, que estava programado para durar durante 6 meses, foi prorrogado por mais 6 meses, ou seja, durou por 1 ano. E não houve nenhum tipo de demissão coletiva que não fosse esses desligamentos por meio do programa de demissão voluntária. Inclusive com desligamentos daqueles que tinham uma remuneração maior, tinham mais tempo de casa e, portanto, tinham mais condição de enfrentar a situação de desemprego que daí adviria. Milhares de demissões nesses últimos 12 anos foram evitadas por meio desse paradigma, repito, um autêntico avanço civilizatório. Entre as 20 maiores economias do mundo, somente o Brasil não fazia essa diferenciação que é patente, é óbvia, entre demissão individual e demissão coletiva. E aqui, senhoras e senhores ministros, quando se fala de ausência de norma, o direito positivo não faria uma previsão para situações do gênero. Ora, tenho para mim que pobre CLT, esse diploma mal lido. Porque o artigo 8º da CLT, a CLT de Vargas, a CLT de 1943, a CLT tem uma regra de integração de lacunas, o artigo 8º, que faz uma previsão bastante clara. Diante de lacunas,
Quais são os critérios para suprir as lacunas? CLT, textual, direito positivo, artigo 8º. O primeiro deles é a jurisprudência. E aqui, a diferenciação que é feita, inclusive, pelo tribunal entre processo subjetivo e processo objetivo, nós precisamos olhar esse processo subjetivo a partir de agora. Porque interpretar a Constituição é também constituir uma determinada formação social. Então, nós temos que olhar para trás e enxergar 12 anos de jurisprudência aplicada nesse sentido, para evitar o flagelo social do desemprego. Mas há outros critérios no artigo 8º. Há, por exemplo, a analogia, e a analogia ela é feita de uma forma muito direta. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, prevê a necessidade de negociação coletiva, de celebração de acordo ou convenção coletiva, para reduzir salário, que dirá para cortar o salário com uma demissão em massa, porque a demissão em massa, além de tirar o emprego daquela coletividade, ela impede ou dificulta a recolocação no mercado de trabalho. Então, se nós temos uma regra que para a redução do salário é necessária a negociação, que dirá para a supressão dos próprios empregos? Mas há mais. Há outros critérios no artigo 8º. E nós temos que reconhecer a excelente redação da CLT, porque numa época, numa fase imperialista do capitalismo, fazia previsões para uma era de globalização. Prevê o artigo 8º um outro critério, que é o critério de equidade. E a Procuradoria-Geral da República já pontuou que o artigo 170 espelha essa equidade ao falar na função social da empresa aliada à dignidade do trabalho humano. Então, a aplicação digamos, a força normativa dos princípios contidos na Constituição Federal estão ancorados na previsão da norma integrativa, que é o artigo 8º da CLT. Um outro critério ainda, porque são vários. Usos e costumes. Usos e costumes. Senhoras e senhores ministros, eu venho agora, nesse último mês, de negociações no Vale do Paraíba com 2 multinacionais, acompanhando de perto as negociações com a Ford, que tomou uma decisão estratégica não emergencial em plena pandemia, uma situação efetivamente emergencial, resolveu transferir sua planta e aí houve uma negociação com o sindicato local e se estabeleceu uma indenização que variou sob um teto de R$170 mil de indenização. E a outra negociação envolvendo a multinacional coreana LG, que também estabeleceu indenizações que chegaram ao teto de R$70 mil. Uma população, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, majoritariamente feminina, 95% da população que trabalha nessas fábricas são de mulheres, chefes de família, e que vão ter muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Quando fui explicar para os dirigentes coreanos o paradigma que tinha sido criado pelo TST, eles me disseram, não precisa, é uma norma positivada na Coreia, nós copiamos a Convenção 158 e é direito positivo na Coreia. Essa mesma Coreia que acabou de ultrapassar o Brasil entre as maiores economias do mundo, porque se fala que o Brasil tem que precarizar a relação de trabalho para gerar empregos. E, na verdade, nós estamos derretendo com os empregos industriais e não estamos melhorando a condição da população nesse país campeão da desigualdade social. Agora, lá na CLT de 1943, tinha outra regra, outro critério de integração, que é, pasmem, o direito comparado. O direito comparado. E tudo que o sindicato fez na petição inicial foi citar como são as regras nos demais países. Em toda a comunidade europeia, na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, mas também na Argentina, em todos os países que aderiram à Convenção 158, na Colômbia, no Uruguai. É o direito comparado, estamos numa situação de globalização, como citou o ex-adversos, mas é também, não é só para o mal, é para também igualarmos as condições civilizatórias
das demais economias do mundo. E o último dos critérios que o artigo 8º cita são os princípios gerais do direito que, contemporaneamente, se fala, não preciso repetir aqui, em pleno Supremo Tribunal Federal, na força normativa dos princípios. Pela tribuna virtual, a sustentação oral, doutor Aristeu César. 477-A da CLT, que tem uma inconstitucionalidade, inclusive formal, porque não foi aprovado por uma lei complementar, é dizer, inclusive, da má redação, porque se fala que não depende de autorização do sindicato a demissão coletiva, o sindicato nunca vai autorizar. Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sind Aeroespacial. Entre a empresa relator, ministro Marco Aurélio. O sindicato que tem esse papel social tem produzido esses resultados que citei aqui. Eu acho que é uma demonstração, repito, empírico-pragmática para dialogar com o giro hermenêutico que o ministro Barroso preconiza aqui no tribunal, uma demonstração clara de que é possível manter esse avanço civilizatório e, principalmente, senhoras e senhores ministros, em meio a uma pandemia conduzida de forma desgovernada, agregar a esse flagelo sanitário o flagelo do desemprego, me parece que seria desistir de uma vez por todas do país. Eu agradeço imensamente a atenção de todos e todas e pugno pela rejeição do recurso extraordinário e pela manutenção desse paradigma social criado pelos tribunais trabalhistas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Aristeu César Pinto Neto. No plenário físico do STF, ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício desta sessão. Recorrido, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção de Aeronaves, Equipamentos Gerais Aeroespacial, Aeropeças, Montagem e Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo. Doutor Renato, também até 15 minutos. Está sem som, doutor Renato. Desculpe. Agora sim. Boa tarde a todos. Senhora ministra, presidente dessa sessão, eminente relator, ministro, senhor representante da Procuradoria-Geral da República. O artigo 7º, inciso 1º do texto constitucional brasileiro prevê como direito fundamental social e de segunda geração ou dimensão a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. A doutrina do direito também de forma remota, sustentação oral do doutor Renato Rua. Países da União Europeia, como a França e a Itália, ensinam que a despedida sem justa causa corresponde à despedida individual e a despedida arbitrária à coletiva. Nesse mesmo sentido... STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sind Aeroespacial. Potestativo, ficando com a obrigação de pagar ao empregado despedido uma multa indenizatória de 40%, calculada sobre os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Já na despedida coletiva, o direito subjetivo de despedir está limitado à obrigação prévia de informar aos empregados despedidos e ao respectivo sindicato a motivação da despedida, conforme regra, eu acentuo regra e não princípio, como regra prevista no artigo 5º, inciso 14 do texto constitucional, de que é assegurado a todos o acesso à informação. A prerrogativa do sindicato de ser também informado da motivação da despedida coletiva decorre da legitimação que lhe é conferida pelo artigo 8º, inciso 3º do texto constitucional, também como regra jurídica constitucional e não como princípio normativo, de que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria
inclusive em questões judiciais ou administrativas. Decorre também da regra jurídica, mais uma vez, do artigo 8º, inciso 6º, do texto constitucional, a obrigatoriedade da participação do sindicato profissional nas negociações coletivas de trabalho. Se sua presença é obrigatória nas negociações coletivas, por que não também nas despedidas coletivas, na medida em que lhe cabe a defesa de todos os interesses coletivos e individuais da categoria, uma vez que quem pode o mais, pode o menos. Esse direito à informação dos trabalhadores despedidos e do sindicato representante da respectiva categoria profissional sobre a motivação da despedida coletiva resulta do fato de ser pertinente a razão da crise econômica à empresa. Com efeito, a empresa empregadora é a única detentora do conhecimento desses fatos jurídicos, porquanto, no direito brasileiro, os representantes sindicais não participam da gestão interna das empresas. Qual é o sentido e o alcance do direito à informação? O sentido e o alcance do direito ao acesso à informação residem no fato de que os trabalhadores e respectivo sindicato, ao tomarem previamente conhecimento das reais dificuldades econômico-financeiras da empresa, que a levam a efetivar a despedida coletiva de seus empregados, teriam eles a possibilidade de propor a suspensão da despedida ou uma modulação na redução do número de despedidos, com sua substituição pelas férias coletivas, suspensão do contrato de trabalho, redução proporcional da jornada de salário ou outras formas provisórias encontradas no direito do trabalho. E se essas medidas não se demonstrarem oportunas pelas circunstâncias econômico-financeiras adversas da empresa, os trabalhadores e o sindicato poderiam, então, sugerir que, na relação dos despedidos, fossem preservados os empregos daqueles trabalhadores casados e com prole e daqueles próximos à aposentadoria, com a despedida dos já aposentados e ainda dos empregados mais jovens e solteiros. Ademais, as regras jurídicas sobre o direito ao acesso prévio à informação dos trabalhadores despedidos e de seu respectivo sindicato, bem como a consequente legitimidade desse sindicato em questões concernentes à despedida coletivas, são direitos fundamentais, cuja efetividade é prevista no artigo 5º, parágrafo 1º do texto constitucional, por serem mandamentos de otimização, segundo lição de Robert Alexi. Ainda não é demais dizer, segundo Roland Dworkin, que as regras jurídicas constitucionais têm maior efetividade do que os princípios normativos, uma vez que mesmo esses sendo mandamentos de otimização, sua aplicação depende da ponderação em caso de colisão com outros valores constitucionais, ao passo que as regras jurídicas constitucionais têm aplicação imediata às relações jurídicas. Toda a narrativa acima, senhores ministros, aplica-se ao presente caso sob análise e julgamento. Por essa razão, ao decidir a sessão de dissídio coletivo do Tribunal Superior do Trabalho, pela participação prévia dos trabalhadores, acompanhados do sindicato, nos desdobramentos da despedida coletiva, ficou implícita a legitimidade sindical, já mencionada no artigo 8º, inciso 3º do texto constitucional, não havendo na oportunidade qualquer óbice legal ou infraconstitucional para que fosse impedida essa negociação prévia. E pelo que ficou, então, reconhecida a legítima representação do sindicato e a participação na negociação. Ademais, a hipótese dos autos não trata de negociação coletiva típica, na forma explicitada pelo artigo 611-A da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei
da reforma trabalhista em 2017, ao prescrever que nos instrumentos coletivos as cláusulas normativas devem sempre prever contrapartidas recíprocas, ao passo que, na presente hipótese, não existem contrapartidas entre as partes, mas apenas, então, somente a participação prévia dos trabalhadores despedidos e de seu sindicato na efetivação da despedida em massa para tentarem formas menos traumáticas, se possível, para a solução do conflito trabalhista, evitando-se o mal maior da despedida em massa. Não se argumente também com o artigo 477-A da CLT, no sentido de que, para a efetivação da despedida coletiva, não há necessidade de autorização prévia. Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sind Aeroespacial. É posterior à decisão recorrida do TST, pelo que se deve respeitar o princípio constitucional e legal. Em videoconferência, sustentação oral, Dr. Renato Rua. Das normas jurídicas. Em segundo lugar, por não se tratar o caso em julgamento de negociação coletiva propriamente dita, uma vez que não há contrapartidas recíprocas. Em terceiro lugar, porque a vedação da celebração da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho por lei ordinária é flagrantemente inconstitucional, face o disposto da regra jurídica do artigo 7º, inciso 26 do texto constitucional, que consagra o reconhecimento das convenções e acordos coletivos como fonte normativa do pluralismo jurídico do direito do trabalho e como instrumento de sua modernização. Além do mais, é inconstitucional o afastamento da participação do sindicato, face à regra do artigo 8º, inciso 3º do texto constitucional, já citado, que legitima a representação dos trabalhadores. Por último, porque o artigo 477-A da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista, padece de inconstitucionalidade formal, na medida em que regulamenta a despedida coletiva por lei ordinária, ao passo que o comando do artigo 7º, inciso 1º do texto constitucional prevê tal regulamentação apenas por lei complementar. STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sind Aeroespacial. Uma vez que as formas acima não são exaustivas, mas meramente exemplificativas, a teor do disposto no caput do artigo 7º do texto constitucional, quando prescreve que são direitos dos trabalhadores os previstos na relação a seguir, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Essa questão jurídica, aliás, vem a demonstrar a importância da utilização da convenção ou acordo coletivo como instrumentos da negociação coletiva na efetivação do direito do trabalho. Lembraria também, senhoras e senhores ministros, o jurista francês Georges Selle, em seu antológico Précis de Législation Industrielle, de 1927, quando afirmou que ontem foi a lei do patrão, hoje, em 1927, a lei do Estado, e amanhã a lei das partes. Portanto, nesse século XXI, em que vivemos, é a lei das partes que prevalece nas relações trabalhistas, quando empresas e sindicato somam esforços para resolverem os problemas individuais homogêneos e coletivos dos trabalhadores, já que a relação entre a empresa e os trabalhadores, sem representação sindical, mostrou-se desproporcional ao longo da história do direito do trabalho, em prejuízo dos trabalhadores. Nesse sentido, o artigo 611 da CLT, também com a redação da reforma trabalhista de 2017, prevê que os instrumentos da negociação coletiva, convenção e acordo coletivo prevalecem sobre a lei, consagrando o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Aliás, a busca da justiça entre as partes é fenômeno decorrente do princípio constitucional federativo previsto pelo artigo 3º, inciso 1º do texto constitucional, isto é, a construção de uma sociedade solidária, e que, segundo a grande jurista gaúcha Judite Martins Costa, significa aplicar as relações privadas, inclusive trabalhistas, conforme nos ensina o carioca
e jurista Ariol Sayol Romita a boa-fé objetiva de natureza comportamental prevista pelos artigos 187 e 422 do Código Civil, como dos seus deveres anexos de informar e buscar soluções para os conflitos que são essenciais na despedida em massa dos trabalhadores. Lembraria ainda outro jurista trabalhista, este contemporâneo, Alain Schipiot, ao dizer que a processualização ou procedimentalização do direito é um fenômeno da modernidade por possibilitar maior efetividade dos direitos às relações privadas. Para tanto, valeu-se Jürgen Habermas, que incorpora o direito moderno à teoria da comunicação. Basta ver, senhoras e senhores ministros, o que o jornal Estado de São Paulo, na edição de 13 de maio de 21, na quinta-feira passada, no caderno de economia B12, publicou sobre a solução encontrada no conflito de interesses individuais homogêneos dos trabalhadores despedidos coletivamente, com a participação do seu sindicato e da empresa Ford, em decorrência do encerramento de suas atividades industriais no Brasil, envolvendo 5 mil trabalhadores despedidos. E chegou-se ao acordo, senhores ministros e senhoras ministras, de que cada trabalhador receberia importância de R$130 mil, totalizando 650 milhões de reais a título de indenização trabalhista, enquanto que uma rescisão contratual sem o sindicato levaria cada empregado a receber apenas verbas rescisórias de valor irrisório. Para o grande filósofo francês Michel Villey, filósofo do direito, é um justo objetivo, expressão do realismo jurídico, diferente do racionalismo e do positivismo, em que a lei e o contrato prevalecem sobre a justiça. E para o grande professor Miguel Reale, em sua teoria tridimensional, o direito não é apenas a norma, mas também o fato e o justo. Para concluir, senhores ministros e senhoras ministras, para evitar o retrocesso social, por ser a decisão recorrida da STC do TST, um leading case, com a garantia dos empregados do sindicato ao direito ao acesso à informação, com regra jurídica constitucional e a busca de condições de trabalho menos traumáticas que as despedidas em massa, espera-se o desprovimento do recurso ordinário com medida de inteira e salutar justiça. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Renato Rua de Almeida e passamos agora a ouvir as sustentações orais dos procuradores dos terceiros interessados, começando pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, Automobilística e de Autopeças, de Material Elétrico e Eletrônico, de Informática, de Empresas, de Serviços de Reparos, Manutenção e Montagem do Estado da Bahia e ainda o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, Automobilísticas e de Autopeças, de Material Elétrico e Eletrônico, de Informática, de Empresas de Serviços no plenário de reparos, físico do STF, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício. Madre de Deus e Santo Amaro, também Bahia. Falará por estes sindicatos o doutor Mauro Menezes. E teremos agora o prazo de até 6 minutos para cada um dos advogados, que decorre da duplicação do prazo de 15 minutos, dividido pelo número de interessados e pelo assistente. Doutor Mauro Menezes está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, que preside essa sessão, excelentíssimos senhores ministros e ministras, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados. Falo pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Bahia e gostaria de iniciar assinalando que a despedida coletiva, a despedida em massa, é uma espécie distinta da despedida individual, inegavelmente distinta em sua dimensão
e, sobretudo, em seus efeitos. Uma despedida coletiva não é a mera justaposição de despedidas individuais. Essa é uma premissa importante. Daí porque o tratamento jurídico das despedidas coletivas também deve ser de forma remota, sustentação oral, Dr. Mauro Menezes. O que fixou ao fundo livros em prateleiras. A conservação da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que foi ali fixado, diz respeito à premissa de haver uma negociação prévia. STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435. Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Eles são sentidos por toda a sociedade. E aqui eu chamo a atenção para um paradoxo que se extrai da fala do advogado do recorrente, quando mencionou que a empresa vinha no sentido de defender a despedida em massa até para salvaguardar outros postos de emprego. Ora, como se pode compreender que uma despedida massiva salvaguarde postos de emprego? Ela, na verdade, elimina postos de emprego. Daí porque a negociação é um meio saudável e constitucionalmente adequado para que se esgotem todas as alternativas de entendimento, de diálogo entre as partes sociais, com a participação do governo, para que se chegue a algo distinto daquele trauma que é a perda generalizada de empregos de uma determinada empresa. O comércio daquela cidade sofre, a tributação cai, daí os serviços públicos também são prejudicados. É um fenômeno bastante nocivo que deve ser prevenido ao máximo. Daí porque os esforços que envolvem sindicato de trabalhadores são essenciais. O sindicato está dentro da empresa, conhece as alternativas. Já foi dito aqui, plano de demissão voluntária, licença não remunerada, suspensão de contrato de trabalho, enfim, até mesmo o estabelecimento de prioridade de conservação de empregos no âmbito daquela equipe de empregados. É preciso que o diálogo seja favorecido, a Constituição assim deseja. O artigo 8º, inciso 3º e inciso 6º, atribuem ao sindicato esse papel e consideram que essa atuação sindical ela é indispensável. Ela tem por objetivo, portanto, conceber algo distinto. E essa corte tem sempre se pronunciado no sentido de viabilizar a conservação dos empregos, que é desejada também pelo artigo 170, terceiro da Constituição, pelo artigo 6º da Constituição. Então, é preciso que se ofereça essa possibilidade a partir da noção de que o diálogo envolve informação, consultação, motivação. Já foi dito aqui que trata-se de um paradigma presente no direito estrangeiro, no direito internacional, que, por força do artigo 8º da CLT, deve ser absorvido pelo nosso ordenamento jurídico. Até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 23, parágrafo 1º, preconiza a proteção contra o desemprego. Então, o que se deseja, excelências, é que, tratando-se, portanto, não de uma discussão extraordinária, como foi tratada aqui na ADI 6363, mas uma discussão ordinária, em que, à luz de outros pronunciamentos dessa Corte, inclusive no RE 590-415, o Supremo Tribunal Federal sinalize que a modernidade, a modernização das relações de trabalho não implica um vale-tudo, uma carta branca para que haja dispensas coletivas sem sequer a viabilização de alternativas menos gravosas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Na verdade, o bom senso, a maturidade das relações de trabalho está na negociação coletiva. E o precedente ao qual me referi procura prestigiar a negociação coletiva. Então, nós, sindicatos de trabalhadores aqui, falamos em prol da conservação de empregos, uma preocupação dessa Corte, muitas vezes evocada até para viabilizar uma liberalização das relações de trabalho, mas, nesse caso, não se viabiliza a conservação de empregos pela faculdade de facilitação
de dispensas coletivas. E o outro paradigma também que se defende aqui, excelências, é a negociação coletiva. O valor do diálogo, o valor do entendimento entre as partes sociais para que as estratégias empresariais elas tenham limites. Elas não sejam, portanto, viabilizadas sem que se considere a necessidade de atenuação dos seus efeitos sociais. Por essa razão, senhora presidente, senhores ministros, o Sindicato de Trabalhadores de Metalúrgico do Estado da Bahia preconizam que daqui seja extraída uma premissa segundo a qual a negociação coletiva de trabalho é imprescindível nas hipóteses de dispensa em massa de trabalhadores. Muito obrigado, senhora presidente, senhores ministros e ministras, senhor Procurador-Geral da República. Agradeço ao doutor Mauro Menezes e passo a palavra ao doutor Eduardo Albuquerque Santana, que falará pela interessada Confederação Nacional da Indústria. Está sem áudio, doutor Eduardo. Agora está me ouvindo, excelência? Agora sim. Obrigada. Desculpe, foi uma falha técnica aqui. Boa tarde, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, digníssimo Procurador-Geral da República e demais colegas advogados. Como pode ser visto até pelas falas que me antecederam, a questão é de extrema relevância, não só pela sua repercussão jurídica, como também pelo seu efeito econômico, mas ela não é de complexa solução. Em apertada síntese, o que podemos ver é que, sob o argumento de que havia uma lacuna legal, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu que todas as dispensas coletivas deveriam se sujeitar à negociação coletiva prévia, o que valeria desde então a partir daquele momento. Ora, ao impor essa restrição ao exercício do direito do empregador de rescindir os contratos de trabalho, o acordo recorrido ele atingiu mortalmente várias disposições constitucionais. Até a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, com a palavra, doutor Eduardo Albuquerque. Do artigo 477-A da CLT, não havia qualquer previsão legislativa estabelecendo critérios específicos para a demissão coletiva. E vale dizer que nem sempre a ausência de uma norma expressa representa o esquecimento do legislador, algo que deveria constar e não consta. O TST, ao invés de admitir que esse silêncio seria uma opção do legislador, do Constituinte, preferiu concluir, equivocadamente, que o vazio legislativo era merecedor de uma proteção inovadora, o que não era o caso na necessidade dessa integração normativa, tanto que o legislador, via reforma trabalhista, foi obrigado a deixar expresso na lei o que já era a intenção do Constituinte. A decisão recorrida, dessa forma, ela representou uma invasão de competência do Poder Legislativo. A Constituição Federal ela é expressa quando quer atribuir a algum dos poderes a função típica de outro poder, e nesse caso não há qualquer autorização. O TST, o que ele fez, ao fim e ao cabo, foi legislar, o que é uma função típica do Poder Legislativo. Essa obrigação criada pelo TST, reitere-se, ela ocorreu sem o prévio processo legislativo adequado. Não há dúvida nesse aspecto que restaram violados assim, inequivocamente o artigo 2º e o 5º 2 da Constituição Federal. E as violações constitucionais elas não param por aí. A Constituição Federal, quando ela se debruçou sobre os limites do poder patronal em relação às rescisões contratuais, ela apenas estabeleceu como premissa a necessidade de pagamento de indenização, que é representada pela multa de 40% do FGTS e pelo aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Apenas só em algumas situações extremamente específicas estabeleceu e garantiu uma estabilidade. Além do mais, nem o Constituinte e nem o legislador ordinário até 2017, com a reforma trabalhista, se referiram de forma direta ou indireta ao Instituto da Dispensa Coletiva. Eles não distinguiram a dispensa coletiva conceitualmente da dispensa individual e muito menos implantaram qualquer mecanismo especial ou diferente para a sua adoção. Isso resta claro que para o Constituinte e para o legislador ordinário até então, e mesmo depois, com a reforma trabalhista, a demissão coletiva ela nada mais é do que um somatório de demissões individuais. Essa referência
somente veio com a reforma trabalhista, a 13.467. Então, isso só reforça o entendimento de que não deveria o TST ter tentado suprir o que entendia ser uma lacuna legislativa. A decisão recorrida ela também não levou em consideração a causa objetiva da dispensa e a pertinência, a pertinência da motivação das demissões, que é a situação econômica pela qual a empresa passava e nessa situação em que todas as empresas passam. A aplicação pura e simples da tese do acordo recorrido pode, na verdade, acarretar o fechamento definitivo das empresas que já estão com grandes dificuldades financeiras. Por isso, infelizmente, são obrigadas a tomar a radical decisão de demitir uma quantidade significativa de empregados. E, para finalizar, a demissão coletiva ela não é o meio adequado para tal proteção, uma vez que ela objetiva estabelecer condições de trabalho e, em razão da necessidade imperiosa, infelizmente, muitos contratos terão que deixar de existir. Dessa forma, a CNI requer que seja dado provimento ao recurso extraordinário das empresas e que seja ressassada a imposição de negociação prévia com sindicatos como condição de validade das dispensas coletivas. Obrigado. Agradeço ao doutor Eduardo Albuquerque Santana e passo a palavra à doutora Marilda de Paula Silveira, que falará pela terceira interessada Confederação Nacional do Transporte, a CNT, no prazo de até 6 minutos, doutora Marilda. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, ministro relator, demais ministros, representantes do Ministério Público. Falo pela CNT, na condição de amicus curiae, da perspectiva de quem se submete ao princípio da economicidade, ao artigo 37. A CNT compreende as preocupações dos trabalhadores, compreende a sensibilidade do tema e agrega a esse debate uma questão que lhe parece importante e que surge do fato de que o SEST, uma entidade que se submete, então, à sua... Com a palavra para a sustentação oral, doutora Marilda de Paula. Numa ação civil pública por suposta demissão coletiva pela demissão de 42... Ao fundo, livros e objetos em prateleira branca. Então, a discussão se limitou à livre iniciativa e ao universo das empresas, mas a se compreender que há uma omissão relevante para a interpretação constitucional através... STF julga se há necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435. Embraer e outros contra Cindy Aeroespacial. Relator ministro Marco Aurélio. Em total extensão, a administração direta, que também possui empregados públicos. Isso faz com que a CNT revele que, na perspectiva da CNT, se revele que, ou de um lado, a interpretação constitucional e a supressão da suposta lacuna por princípios deva também considerar os princípios da administração pública, mas que também isso revela a complexidade da questão e a ausência de omissão com relação à matéria que permite uma interpretação por princípios, porque há omissões relevantes em razão do tempo. A CNT apresenta isso por meio de 3 pontos. O primeiro ponto, que parece relevante, que foi exatamente o caso que trouxe a CNT a essa causa, não apenas a representação para a defesa dos interesses dos transportadores, mas é o fato de que, embora a CLT traga um preceito que abarque as demissões por força maior, o que, diga-se de passagem, não incluiu a pandemia, uma reforma, inclusive a reforma da legislação trabalhista, deixou claro que a pandemia não se incluía nessa matéria de força maior, não há hipótese que excepcione casos de emergência. E aqui não se trata de uma emergência financeira, mas de uma emergência mais relevante que diga respeito ao interesse do trabalhador, que é a preservação de sua vida e da saúde. O que aconteceu nesse caso do SEST, que é revelador dessa complexidade. Uma unidade de Rondônia do SEST estava à beira da demolição, estava à beira de colapsar, colocando em risco a vida das pessoas, e então o SEST tomou a decisão de demolir essa unidade. E essa demolição, que foi uma situação emergencial, que fugiu ao seu controle, levou ao ajuizamento dessa ação. Qual o problema no caso?
é que, considerando que as entidades se submetem ao princípio da economicidade, essa decisão de continuidade ou não, de encontro de uma nova unidade, construção de uma nova unidade ou locação de uma nova unidade, se submete, como disse, aos princípios da administração. E, no caso, a obrigatoriedade de negociação prévia, em que pese a emergência, foi imposta à entidade sem a consideração da incidência desses princípios. A entidade tentou, inclusive, fazer transferência desses funcionários e isso foi impedido também pelo juízo da análise trabalhista. E por que, na compreensão da CNT, isso compreende? Porque não há uma omissão constitucional capaz de ser suprida pela interpretação dos princípios constitucionais. É, de fato, preciso que uma lei complementar trate dessa matéria para suprir essas falhas, essas omissões, essa ausência de regulamentação que impede o exercício desse suposto direito. O segundo ponto é o fato de que essa Suprema Corte já decidiu para os entes da administração pública indireta, pelo menos exclusivamente para os Correios, que a procedimentalização prévia de demissão de empregados públicos é o processo administrativo individual. Essa matéria está subordinada a um RE com repercussão geral, que é o RE 688267, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que esta procedimentalização para a administração pública indireta será discutida. Isso também traz uma demanda para uma discussão para a administração pública direta, como a matéria tem análise no objeto aberto, pode ser discutida nesse RE, mas ela vai ser preciso ser considerada também nesses autos, mas além disso, para as entidades da administração que não são entidades subordinadas às regras de direito público, mas entidades da iniciativa privada que se submetem em alguma medida aos princípios da administração. Com essa procedimentalização que está sendo discutida pelo Supremo na demissão de empregados públicos, seja da administração pública direta, seja da administração indireta, pode ser compatibilizada com essa pretensão de uma negociação coletiva prévia. Se a negociação imposta for uma negociação, só negociação e não acordo, a gente vai precisar encontrar uma forma de compatibilizar e, finalmente, a imposição de que se defina um número de empregados para essa demissão. Não se desconhece a discussão doutrinária que leva à conclusão de que a demissão coletiva não está vinculada a um número, mas, como disse e reafirmo, para a administração pública, essa matéria envolve maior complexidade. Nesse caso do SESC-Senat, a demissão envolvia apenas 42 empregados e a imposição de sanção por danos morais já chega à cifra de 14 milhões de reais. É por essas razões, excelências, com todo respeito e acatamento às posições em contrário, que a CNT manifesta-se no sentido de que essa Corte reconheça a ausência de obrigatoriedade de negociação prévia às demissões coletivas. Muito obrigada. Agradeço a doutora Marilda Silveira e passo a palavra à doutora Carolina Tupinambá, que falará pela interessada Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, AMBT. Doutora Carolina também tem até 6 minutos para a sua manifestação. Obrigada, boa tarde a todos, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, demais presentes, quem cumprimento na pessoa da ilustre ministra no exercício da presidência, a ministra Rosa Weber, trazendo uma saudação especial aqui para o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. Inicialmente, senhores ministros, consciente de que poder atuar na condição de amigo escuro constitui uma honrosa deferência, a requerente comunica oficialmente a esta Corte a sua mais ampla isenção diante dos possíveis resultados do julgamento de hoje, assegurando que a magistratura do trabalho, cujos integrantes representa, ainda não encerra uma posição homogênea firmada sobre o tema relevante que se coloca. E como neutro amigo escuro, a ABMT, a associação congrega centenas de magistrados trabalhistas, quer apenas destacar, sistematizar ou simplesmente apresentar... De forma remota, doutora Carolina Tupinambá, para sustentação oral. Para uma construção ao fundo, parede branca. De uma decisão que melhor equacione os interesses subjacentes, dada justamente a convivência diária que desfrutam os associados
com jurisdicionados a serem diretamente impactados por esse julgamento. Então, senhores ministros, eu trago, assim, 3 argumentos expressivos favoráveis à obrigatoriedade de uma STF julga-se a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999-435. Embraer e outros contra Sindiaero Espacial. Mais pedagógico, maduro, sistema para solucionar conflitos que se coloquem entre capital e trabalho. E a necessidade de participação dos sindicatos seria, de fato, crucial para que os efeitos gerados por uma dispensa coletiva pudessem ser diminuídos. Assim, por exemplo, o diálogo poderia eleger preferência de despedidas dos mais jovens ou de pessoas que não estivessem dependentes, poderia vedar dispensa de trabalhadores próximos à aposentadoria, estabelecer soluções menos drásticas como redução salarial, por aí vai. E essa solução de condicionamento de diálogo prévio, inclusive adotada com êxito em países como Itália, como Portugal, como Holanda. O segundo argumento da proteção ao trabalhador é a lógica, né, preconizada pelo direito do trabalho, mas assentada no caput do artigo 7º do texto constitucional. E veja, senhor relator, que a proteção contra a dispensa coletiva, no atual momento histórico, se torna extremamente relevante sob 2 angulações. A crise econômica sem precedentes, agravada por todo esse contexto de pandemia, e o sistema toyotista de produção, apimentado aí pelos valores, pelo avanço exponencial da tecnologia, que, aliás, desafia a proteção contra a automação, garantida também no texto constitucional. Certamente, então, que nesta época de crise econômica, as dispensas coletivas ocorrerão em maior volume, pelo que a importância da proteção ganha ainda mais força. E, finalmente, a função social da empresa boa-fé objetiva. Ou seja, o trabalhador não pode sofrer sozinho, muito menos prioritariamente, as consequências de uma crise econômica. Esse terceiro argumento se insere num contexto conceitual de capitalismo colaborativo, em que os novos stakeholders têm exigido padrões específicos dos agentes econômicos, máximo em relação à governança, ética, preocupação ambiental, empatia social, conceitos que vêm sendo construídos em sede de fóruns mundiais, que certamente impactam a interpretação contemporânea da Constituição. E na mesma proporção de que o trabalho é um bem, ora, a ausência do trabalho é um dos piores males da sociedade. E uma dispensa coletiva, ministros, envolve, por assim dizer, o trabalhador, a sua família, mas a empresa, toda a comunidade e brasilidade, se podemos dizer assim. De fato, as empresas somente poderiam dispensar coletivamente se os sindicatos atestassem ser casos de extrema necessidade, que colocassem em risco, por exemplo, a própria sobrevivência empresarial. Nada de ciclos próprios do mercado da empregabilidade. A valorização do trabalho na Constituição, ela pressupõe a proteção contra a dispensa coletiva para além da prevista da dispensa individual, principalmente diante da realidade brasileira, que comporta cenários comuns, sabemos, conhecidos de abuso do poder econômico e de índices alarmantes de desemprego. Mas, por outro lado, senhores ministros, são argumentos igualmente impactantes aqueles desfavoráveis à necessidade de uma prévia negociação coletiva para a validação das dispensas. Quais sejam? Livre iniciativa, princípio da legalidade e segurança jurídica. Porque no Brasil, o contrato de trabalho ele pode ser rescindido pela manifestação volitiva do empregador, que detém o poder potestativo da rescisão. E foi opção dos poderes constituídos a não ratificação da Convenção 158 da OIT. Então, nesse contexto, uma posição arbitrária de condição de validade para determinada tomada de decisão sem autorização legal, ainda que hipoteticamente bem intencionada, violaria frontalmente a liberdade e a autodeterminação desses atores do mercado. Em segundo lugar, a ausência de lei, porque o tomador de serviço no direito brasileiro, ele organiza o seu negócio contratando dispensão de trabalhadores por critérios que lhe sejam convenientes, desde que observe, por exemplo, um tratamento não discriminatório em processos seletivos, pagamento de verbas rescisórias em operações de redução de mão de obra, enfim, todos sabem quanto chamou a atenção a milionária condenação por danos morais imputada à churrascaria Fogo de Chão no Rio de Janeiro em decorrência de demissões em massa sem diálogo sindical. Foram 17 milhões arbitrados como penalidade por simplesmente se cumprir a lei. O terceiro olhar se volta à insegurança jurídica porque não há qualquer parâmetro conceitual homogêneo capaz de definir o que seja uma dispensa coletiva. Essa questão de ausência de padrões numéricos temporais
desafia o precedente a ser formatado, porque futuramente poderá ser lido sobre, ao que dizemos no popular, ao gosto do freguês, de acordo com o próprio sentimento de justiça de cada um. Enfim, senhores ministros, a Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho distingue os fundamentos relevantes que se contrapõem e instigam a reflexão de Vossas Excelências para a superação dessa tensão social que se coloca, reconhecendo, sinceramente, que a pluralidade das posições em jogo são igualmente legítimas e desafiadoras para a comunidade que a ABMT representa. Eu agradeço com os melhores votos a todos de saúde e de sucesso. Obrigada, doutora Carolina. Falará pelo assistente Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem, o doutor Ricardo Quintas Ao centro da Carneiro, mesa, em formato da letra U invertido no plenário físico do STF, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício. Ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Marco Aurélio, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos senhores ministros deste Supremo Tribunal Federal. O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem, admitido como assistente simples nestes autos, defenderá o não provimento do recurso extraordinário em questão na linha das razões que integram o memorial formulado pelas 6 mais representativas centrais sindicais nacionais, a CUT, CSB, CTB, Força Sindical, em videoconferência e sustentação oral, doutor Ricardo Quintas. Aos gabinetes de Vossas Excelências no dia 11 de maio passado. Eminentes ministros e ministras, a tese jurídica, ora objeto de apreciação, no sentido da necessidade de negociação prévia em situação que envolva demissão coletiva de trabalhadores, tornou-se uma importante referência nas relações entre o capital e o trabalho no Brasil, desde quando assentada originalmente, neste caso líder, conhecido como caso STF julga-se a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Estimulou as negociações coletivas e evitou inconsequentes demissões massivas, com a adoção de medidas alternativas de atenuação do flagelo social representado pelo simples desemprego. Vide o exemplo recente dos trabalhadores a serem demitidos pelo fechamento da planta da Ford em Camaçari. A negociação coletiva imposta ao empregador proporcionou aos empregados, para além das verbas rescisórias regulares, indenização adicional mínima no valor de R$130 mil e a manutenção do plano de saúde por mais 6 meses, a contar da data da demissão, sendo este, talvez, o do plano de saúde, o maior dos benefícios acordados neste momento que vivemos. No quadro da crise sanitária atualmente vivida, muitas das medidas emergenciais adotadas pelo Congresso Nacional espelharam-se nos usos e costumes praticados desde a fixação do precedente. Medidas como a suspensão contratual, conhecido como layoff, e outras de preservação negociada dos postos de trabalho, adotadas aqui no mundo, ajudam a mitigar a crise social do trabalho que segue de mãos dadas com a pandemia da Covid-19. A premissa do caso Embraer encontra-se hoje fortemente entranhada no tecido sociolaboral brasileiro. As posições amplamente majoritárias entre os acadêmicos reconhecem o avanço social que a contraposição da negociação coletiva ao fenômeno da demissão coletiva trouxe ao ambiente econômico. Sem o presente paradigma, os efeitos sociais das demissões coletivas seriam ainda mais danosos e deletérios, inclusive sobre a cadeia de negócios e de produção gerada em torno dos empregos abruptamente extirpados. Esse debate público deve prosseguir no julgamento do presente recurso extraordinário, mas com os olhos voltados para o princípio de que a ordem econômica deve estar fundada na valorização do trabalho humano, tal como inscrito no artigo 170 caput da Constituição Federal. As dispensas coletivas não podem ser equiparadas às dispensas individuais, conforme diretriz fixada pela Organização Internacional dos Trabalhos, do Trabalho, em especial na sua Convenção número 158 e no Núcleo de Direitos Fundamentais inserido na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, do ano de 1998, vinculante para todos os seus membros e atualizada e renovada em 2008 com a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa.
Já no âmbito do direito comparado, o artigo 1º da Diretiva número 98/59/CE da União Europeia obriga entidades patronais, em caso de demissão coletiva, a consultar em tempo hábil os representantes dos trabalhadores afetados com o objetivo de chegarem a um acordo com o fim de evitar as demissões ou mesmo atenuar as suas consequências. Como se vê, o diálogo social promovido concretamente é constitutivo do Estado Democrático de Direito e, como tal, deve ser incentivado e praticado pelas empresas e sindicatos, de modo a estabelecer padrão protetivo adequado quando se trata de valorização do trabalho humano. Ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes, é importante enfatizar que a obrigatoriedade aqui discutida é procedimental, estabelece o dever de se negociar as condições da demissão coletiva, o qual não se confunde com o de firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nada mais se pretende do que aquilo já previsto na Convenção número 158 da OIT, principalmente pela linha B do seu artigo 13.1. Leia o dispositivo. Artigo 13.1 da Convenção número 158 da OIT. Quando o empregador prever términos da relação de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, em conformidade com a legislação e a prática nacionais, oferecerá aos representantes dos trabalhadores interessados uma oportunidade para realizarem consultas sobre as medidas que deverão ser adotadas para evitar ou limitar os términos e as medidas para atenuar as consequências adversas de todos os términos para trabalhadores afetados. Por todo exposto, Excelências, o ora assistente espera, assim, que esse tribunal confirme a prevalência dos princípios constitucionais e da Organização Internacional do Trabalho, no caso Embraer, com a fixação em sede de repercussão geral de tese no sentido da obrigatoriedade da negociação coletiva em caso das dispensas coletivas de trabalhadores. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ricardo Quintas Carneiro e, encerrando as sustentações orais, ouviremos o eminente Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Está com a palavra, doutor Augusto. Sem áudio, por gentileza, doutor Augusto Aras. Cumprimento a todas e a todos, cumprimento a excelentíssima senhora ministra presidente nesta sessão, Rosa Weber. Com a palavra, o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Lúcia, os senhores ministros, o senhor ministro relator Marco Aurélio, os senhores advogados que já se manifestaram da tribuna, senhoras servidoras, servidores, senhora presidente. A questão de fundo vem em derredor do objeto do tema 638 da sistemática da repercussão geral. E consiste na necessidade ou não de prévia negociação. STF julga-se a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para dispensa em massa de empregados. Recurso extraordinário 999435, Embraer e outros contra Sindiaeroespacial. Relator, ministro Marco Aurélio. Livre iniciativa e trabalho não são valores antagônicos. Pelo contrário, devem ser harmonizados. E a Constituição assim o faz, colocando-os lado a lado nos fundamentos do Estado brasileiro e também no seu título da ordem econômica. O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento de recurso ordinário e dissídio coletivo, firmou entendimento pela necessidade de prévia negociação coletiva com o sindicato obreiro para a dispensa em massa dos empregados, concluindo pela impossibilidade do exercício unilateral pelo empregador da dispensa coletiva. O sistema constitucional brasileiro confere ampla proteção ao trabalhador, reconhece o valor social do trabalho como um dos fundamentos do Estado brasileiro, assegura o trabalho como direito social, estabelece um catálogo de direitos dos trabalhadores e afirma a valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica. Quanto ao tema, objeto da decisão posta neste julgamento, a Lei Maior
no artigo 7º, inciso 1, estabelece como direito fundamental do trabalhador a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Não foi editada ainda a lei complementar referida no preceito constitucional, mas o Brasil é signatário da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que trata do término da relação do trabalho por iniciativa do empregador. Estabelece mecanismos de proteção ao trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. E o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, estabelece que os direitos previstos no texto constitucional não excluem outros constantes de tratados internacionais protetivos de direitos humanos. A Convenção 158 da OIT é norma internacional protetiva de direitos humanos e complementa tomando o comando do artigo 7º, inciso 1 da Constituição, para ressaltar que prevalece sobre as leis nacionais, complementares ou ordinárias, pois tem natureza supralegal na linha da jurisprudência firmada por esse egrégio Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do recurso extraordinário número 466.343. A Convenção 158 da OIT está em pleno vigor, apesar do ato de denúncia unilateral promulgado pelo Decreto Presidencial número 2100, de 96, objeto de impugnação na ADI 1625, pendente de julgamento. O ato de denúncia da Convenção somente produz efeitos se confirmado pelo Congresso Nacional, pois o Brasil adota, em relação à incorporação de tratados internacionais, o modelo de duplicidade de vontades, consagrado no artigo 49, inciso 1 da Constituição, que estabelece a competência exclusiva do Congresso Nacional para resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sindi Aeroespacial. Gravosos ao patrimônio nacional. Pelo modelo da duplicidade de vontades, o desígnio do chefe de Estado não é suficiente para que a norma internacional obrigue ou desobrigue o Estado, havendo a necessidade da concordância do Poder Legislativo, que exerce um controle político sobre o ato do chefe de Estado. Difere, portanto, do modelo de unicidade de vontade, não adotado pelo Brasil, no qual a vontade exclusiva do chefe do Estado seria suficiente para que o Estado adira ou denuncie a um tratado internacional. Quando o artigo 49, inciso 1 da Constituição, atribui ao Congresso Nacional competência para, abro aspas, resolver definitivamente, fecho aspas, sobre os tratados, isso abrange tanto a aprovação como a denúncia do ato internacional. O vocábulo definitivamente indica que a decisão do Congresso é soberana em relação à manifestação de vontade do presidente da República e só pode ser modificada, portanto, por outro ato do próprio Congresso Nacional. Os termos do artigo 13 e 14 da Convenção 158 da OIT, quando o empregador prevê términos de relação de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, deverá informar oportunamente a representação dos trabalhadores, manter negociação com essa representação e notificar a autoridade competente, comunicando a informação pertinente, expondo os motivos dos términos previstos, o número e as categorias dos trabalhadores que poderão ser afetados e o período durante o qual serão efetuados esses términos. A partir desses preceitos internacionais, não se admite demissão em massa de trabalhadores sem prévia comunicação e negociação com a representação dos trabalhadores, ou seja, sem prévia negociação coletiva. É o que defende o Procurador-Geral da República nesta oportunidade. A norma internacional é protetiva do trabalhador. Aplica-se ao caso por força dos artigos 5º, parágrafo 2º e do artigo 7º, inciso 1, ambos da Constituição Federal. Incide também o princípio geral vigente no direito internacional, dos direitos humanos, de aplicação da norma mais benéfica
aos direitos humanos postos em legislação internacional. Sob o prisma da livre iniciativa, o Estado não pode proibir o empregador de demitir seus funcionários, obstando a reestruturação ou mesmo o encerramento das atividades de uma empresa. Obrigá-la a manter ativo o quadro de funcionários configuraria intervenção estatal desproporcional sobre o princípio constitucional da livre iniciativa. Destaco que não é disso que se trata aqui. Não se está proibindo uma empresa de reestruturar ou de encerrar suas atividades. A empresa tem direito de rescindir os contratos de trabalho de seus empregados e não precisa de anuência da entidade sindical para fazê-lo. Mas é preciso observar as regras constitucionais e internacionais aplicáveis à espécie, não deixando os trabalhadores ao desamparo. A demissão pode acontecer, mas é necessário estabelecer comunicação prévia e negociação coletiva, buscando autocomposição para equilibrar os valores em conflito, adotando, por exemplo, um plano de demissão. É a solução que se extrai do sistema constitucional e internacional. É medida que harmoniza o exercício da livre iniciativa e a proteção ao trabalhador. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário e, para fins de repercussão geral, propõe a fixação da seguinte tese, abro aspas, é necessária prévia negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Por videoconferência, sustentação oral, Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Obrigado, senhora presidente. Em pauta, recurso extraordinário 999-435, Embraer e outros contra Sindi Aeroespacial. Agradeço ao Dr. Augusto Aras e suspendo a sessão por 30 minutos na forma regimental.